Deus tem prazer em responder às orações daqueles que o invocam. Todavia, a resposta e o tempo em que isso ocorre nem sempre é da forma como nós esperamos. Jesus diz: todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. E que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. O apóstolo Paulo buscou o Senhor 3 vezes, suplicando que o espinho na carne fosse removido. Ele não recebeu qualquer segurança de que isso lhe seria feito, mas recebeu a promessa de que a graça de Deus lhe seria suficiente. Se você tem batido na porta e não tem recebido ainda a resposta, há um milagre que acredito vai ajudá-lo a entender por que o Senhor ainda não abriu essa porta. Assim, não permita que o desespero silencie a você. Continue orando com fervor e acompanhe a narrativa da cura da filha da mulher cananeia, descrita nos evangelhos de Marcos e Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28, que diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Ciro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Enquanto que o evangelho de Mateus chama essa mulher de cananeia, o evangelho de Marcos a descreve como uma mulher cirofenícia, devido à região das terras de Canaã, onde ela morava ou talvez onde nascera. Essa palavra cananeia designa as pessoas que viviam na terra de Canaã quando os israelitas se mudaram para lá após saírem do Egito. Os cananeus eram gentios, pagãos, adoravam ídolos, estavam fora da aliança que o Senhor havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, eles estavam em contato próximo o suficiente para ter algum conhecimento da religião de Israel. O contato de Jesus com aquela mulher nos ensina que não é o local que faz uma pessoa tornar-se um cristão, mas é a graça de Deus. Podemos viver na família de um religioso, um homem de Deus, como sucedeu com Geazi, que era servo do profeta Eliseu e ainda assim continuou incrédulo e enamorado do mundo. Podemos residir em meio à superstição ou ao obscuro misticismo, como a menina escrava na casa de Naamã, e ainda sermos testemunhas fiéis de Deus. A mulher cananeia sabia algo das promessas da vinda do Messias, daí chamar Jesus de Senhor, filho de Davi. E isso lhe deu fé. A mulher cananeia estava esperando e aguardando a vinda do Cristo. Ela deve ter ouvido que Jesus estava realizando curas, milagres, atos de misericórdia. Isso a encorajou a apresentar seu pedido. Minha filha está miseravelmente endemoninhada. Essa tribulação serviu para conduzi-la a Jesus Cristo e ensiná-la a orar. Não fosse sua aflição, ela poderia ter vivido e morrido em ignorância, sem jamais ter visto a Jesus. Cada cruz no caminho é uma mensagem de Deus, designada para que no fim sejamos beneficiados. As provações são destinadas a nos fazer meditar,
a desligar-nos deste mundo, a conduzir-nos à Bíblia, a nos colocar de joelhos diante de Deus. A saúde é algo bom, mas se a enfermidade nos aproximar de Deus, é algo melhor. A prosperidade é uma grande dádiva, mas se a adversidade nos levar a Cristo, é aí onde é maior a manifestação de sua misericórdia. Como disse o pastor J.C. Ryle, qualquer coisa é melhor do que viver despreocupadamente e morrer em pecado. 1000 vezes é melhor sermos afligidos e fugirmos para Cristo, tal como aquela mãe cananeia, do que viver tranquilamente e por fim morrer sem Cristo e sem esperança, como no caso da parábola do rico insensato. Várias vezes nos evangelhos ouvimos pessoas clamando a Jesus com as palavras: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Homens cegos pedindo sua visão. Um pai procurando ajuda para seu filho endemoninhado. E essa mãe que procura ajuda semelhante para a sua filha, que estava sofrendo terrivelmente. Também esse é o clamor da igreja em todas as épocas, quando clama ao seu Senhor e pede sua misericórdia. Você está diante de Deus, apresentando-lhe a tua necessidade? Lembre-se, o Senhor te oferece a sua misericórdia. O poder de Deus é conhecido principalmente por mostrar misericórdia aos pecadores. Por isso Cristo veio. Toda a miséria que acumulamos neste mundo, pecado, doença, morte, uma consciência culpada, só tem uma solução: a misericórdia de Cristo. Pela sua morte, você e eu seremos libertos de toda a miséria que existe. A misericórdia de Deus é a resposta para a nossa miséria. Ele visita os angustiados e lhes dá alívio das devastações e efeitos do pecado no mundo. Este mundo está uma bagunça. Os seres humanos estão sofrendo na miséria, mas o Senhor tem piedade de nós. Ele quer que o invoquemos em nossos dias de angústia, como fez a mulher cananeia. Agora, observe a resposta de Jesus, ou devo dizer, sua falta de resposta. Isso é surpreendente, não é o que nós esperaríamos. O que está acontecendo? Jesus está tendo um coração endurecido, frio? Como podemos explicar o seu silêncio? Como explicar o silêncio de Deus em nossas vidas? Às vezes, quando oramos, não obtemos a resposta que estamos procurando. O silêncio de Deus não é uma constatação de seu coração frio, mas a nossa incapacidade de ver o que Ele está fazendo. Deus pode ter um plano melhor do que o que temos em mente. Então, a princípio, a mulher cananeia é recebida em silêncio. Jesus está esperando um pouco antes de responder. Ele quer que essa mulher exercite a sua fé. O pregador batista Charles Spurgeon afirmou que Deus tem motivos que lhe são peculiares para nos manter em espera. Algumas vezes, ele faz isso para mostrar seu poder e sua soberania, de modo que os homens saibam que ele tem o direito de dar ou de reter. Em muitas ocasiões, a demora é para o nosso benefício. Talvez você seja mantido em espera para que seus desejos se tornem mais fervorosos. Deus sabe que a demora agiliza e aumenta o desejo, que se Ele o mantiver esperando, você verá sua necessidade mais claramente e buscará com mais seriedade. Ele sabe que você valorizará muito mais a resposta por causa da demora. Também pode haver algo que precisa ser removido de você antes que lhe seja dado o gozo do Senhor. Talvez o seu modo de ver o plano do Evangelho seja confuso, ou talvez você esteja colocando alguma confiança em si mesmo, ao invés de confiar simples e inteiramente no Senhor Jesus. Talvez Deus o faça esperar um pouco, a fim de que você possa finalmente mostrar-lhe mais completamente
as riquezas da graça do Senhor na sua vida. Todas as suas orações são arquivadas no céu, e se não são respondidas imediatamente, esteja certo de que não serão esquecidas. A mulher demonstra determinação no seu pedido. Ela certamente ouviu os comentários dos discípulos ao pedirem para Jesus mandá-la embora. Ela se recusa a recuar no seu pedido. Ela queria garantir que Jesus soubesse que estava falando sério e que não iria ceder. A filha dela era demasiado importante. Ela se humilha. Ela não toma as palavras de Jesus como uma ofensa. Não exige seus direitos. Ela trava um diálogo com Jesus da maneira mais respeitosa que se possa imaginar. A mulher responde: não sou da nação de Israel, eu não adoro o Deus dos israelitas, sei que não tenho lugar a essa mesa, eu aceito esse fato, as migalhas. Ela se reconhece como pecadora, ímpia, e se nomeia como um cachorrinho que come das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, referindo-se aos judeus, o povo da promessa. A resposta de Jesus é reveladora: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A sua fé deu-lhe o pedido que ela tanto desejava, e a filha dela foi libertada do demônio. Sua filha foi curada. Jesus demonstra sua autoridade sobre os demônios. Ele tem autoridade sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Jesus ganhou a guerra por nós sobre os nossos inimigos. Quando, movido por sua misericórdia, o Filho de Deus desceu do céu e entrou em nosso mundo caótico, bagunçado, e sofreu nossa miséria conosco. Ele sofreu a devastação do pecado quando foi pregado na cruz. Deus mostrou sua misericórdia da melhor maneira. Sua misericórdia em Cristo perdoa nossos pecados, nos livra do poder do diabo e nos dá a esperança certa da vida eterna. A sua misericórdia dura para sempre. Meu amado, este é o Senhor misericordioso em quem confiamos. E hoje Deus está fortalecendo você em sua fé. Ele está construindo em você uma fé que persevera, fé perseverante em um Senhor misericordioso, fé como a da mulher cananeia que se humilha na presença do seu Senhor. Sigamos o seu exemplo e não descansemos enquanto não obtivermos uma resposta. Pode ser que tenhamos que esperar por longo tempo. Pode parecer que estamos orando em vão, todavia, jamais devemos desistir. Confiemos que Jesus não muda. Ele que atendeu àquela mãe cananeia e lhe concedeu o que pedia, também te ouvirá e te responderá. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Amém.